amores, tudo bom com vocês? Estou aqui fazendo um vídeo diferente para vocês, apresentando a Páscoa verdadeira para vocês. Estamos aqui na minha igreja Missão Apostólica, Abrigo no Deserto. Vamos ter um culto abençoado hoje, com palavra de Deus, com danças, explicação da Páscoa, a Páscoa verdadeira, a Páscoa hebraica e judaica. Glória a Deus. Eu quero te convidar, irmãos, a abrir a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo de número 12. Nessa noite nós vamos falar um pouco sobre a celebração da Páscoa judaica. Amém? Haggadah de Pessah. E nós vamos estar falando sobre os elementos. E depois que nós lermos esse texto, eu vou estar descendo ali e mostrando para vocês, dizendo o significado de cada um dos elementos da Páscoa judaica. Amém? Êxodo, capítulo de número 12. Eu te convido a ficar de pé em reverência à palavra. Amém? Êxodo, capítulo de número 12, a partir do verso 1 diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 desse mês toma cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com seu vizinho, perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula ou mancha de um ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês. Todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão o sangue e porão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis nada cru nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. E nada deles deixará até pela manhã, mas o que deles ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Amém, igreja? Eu te convido a sentar-se nesse momento e eu vou estar apresentando para a igreja nessa noite alguns dos elementos da ceia. E para nós falarmos sobre esses elementos, nós temos que falar de Páscoa. E Páscoa significa a primeira festa. A Páscoa, ela dá início às festas. E a Páscoa, ela significa Jesus Cristo crucificado. E logo em seguida a Páscoa vem a festa de pães asmos, que significa Jesus Cristo ressuscitado. E logo em seguida vem primícias, que é Jesus Cristo ressuscitado. E depois, em seguida, 50 dias depois, vem a festa de Pentecostes, onde todos nós recebemos o Espírito Santo. Em seguida, vem as festas de trombetas, já mais perto do final do ano, que é representando a vida de Jesus Cristo. E depois vem a festa de expiação, que é representando o arrebatamento da igreja, ou seja, a segunda vinda de Cristo. E logo em sequência, a última festa, tabernáculo, que significa o governo de Jesus na terra, quando ele virá e reinará. Amém, igreja? Você pode aplaudir ao Senhor por essa palavra. Aleluia.
celebração, como essa festa é feita pela nação judaica, pelo povo hebreu. E a minha esposa Carla, ela vai estar acendendo as duas velas, que significa a luz no meio da igreja. Significa Jesus, a nossa luz, a luz do povo de Deus. Sobre os 4 cálices. Esse primeiro cálice, ele significa santificação. Todos nós conhecemos bem essa palavra, sem a qual ninguém verá o Senhor. Todos nós cristãos somos santificados por meio de Jesus Cristo. Esse segundo cálice significa libertação, da qual Jesus pagou um alto preço pela vida de cada um de nós e nos libertou do inferno e da morte. Esse terceiro cálice significa adoção ou adoração ao Senhor. E este quarto e último cálice significa adoração. Amém, igreja? E nós temos que adorar somente ao Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo, que pagou um alto preço. E quando Jesus tomou esse quarto cálice, ele disse que ele não tomaria mais até que ele voltasse. Então esse cálice, irmãos, ele é um cálice que continua aguardando a volta do Senhor Jesus, naquele grande dia onde cearemos com Ele, e Ele tornará a tomar esse cálice juntamente com a igreja. Amém, igreja? Glória a Deus. Logo em seguida, eu estarei lavando as mãos. O significado de lavar as mãos, igreja, é significado de pureza, mas também representa o que Jesus fez por cada um de nós, quando Ele pega aquele pote com água e aquela toalha, e Ele lava as suas mãos, Ele purifica as suas mãos. E logo em seguida Ele unge as suas mãos com uma toalha, e logo depois Ele pega aquela toalha e coloca na sua perna e começa a lavar os pés dos apóstolos. No significado, irmãos, de quê? De humilhação. Que nós temos que nos humilhar diante da presença do Senhor. Isso significa humilhação. E aqui nós temos alguns elementos. Nós temos aqui a carpa, que significa o salsão, que significa que quando esse salsão ele é molhado na água com sal, ele representa as lágrimas do povo de Deus cativeiro no Egito. Nós temos também aqui as ervas amargas, todas as ervas amargas. O que representa essas ervas amargas, irmãos? Elas representam
sofrimento do povo no Egito. Nós temos aqui 3 pães. Esses pães representam Abraão, o segundo representa Isaac e o terceiro representa Jacó. E Jesus, irmãos, quando ele ceou pela última vez, ele pegou o segundo pão, que representa Isaac, e o partiu. O que significa partir esse pão, irmãos? É que nós, tudo que nós vamos fazer, nós temos que repartir com o nosso próximo. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que pensar no nosso próximo. Deus te deu um salário para você repartir com alguém. Deus te deu um bem para você repartir com alguém. E o que eles costumavam fazer, irmãos, o povo hebreu, eles partiam esse pão ao meio. E eles pegavam a metade desse pão e eles embrulhavam esse pão. E deixavam esse pão para que as crianças o achassem, para que depois eles o comessem. Esses 3 pães, irmãos, eles não tinham fermento. Por que eles não tinham fermento? Porque eles representavam a pressa que o povo saiu do Egito. Porque eles tiveram que sair com muita pressa. Porque foi por ordenança do Senhor, como nós acabamos de ler agora esse texto de Êxodo, capítulo de número 12. E esse pão, ele representa que nós temos que repartir sempre com o nosso próximo. O dom que Deus te deu, ele não é para você guardar, é para você repartir com alguém. E quantas vezes nós achamos que tudo aquilo, irmãos, que nós recebemos é para a gente, e às vezes nos tornamos orgulhosos, mas não é tudo aquilo que Deus te dá, é para você repartir com alguém, é para você doar para alguém. Deus te deu esse dom, Deus te deu esse talento de cantar, esse talento de pregar a palavra dele de uma forma tão tremenda. Não é para você guardar para você e se achar alguém especial, mas é para você repartir com alguém. Nós temos também aqui, irmãos, um ovo cozido e tostado. Esse ovo, irmãos, ele representa vida, mas ele também representa o luto dos anos 70, já depois de Cristo, quando o templo do Senhor foi destruído. Foi uma coisa que foi inserida no contexto da Páscoa judaica. Nós temos também o haracê, que é uma pasta que é feita de maçã, passas e alguns outros elementos. O que significa, irmãos, essa pasta? Ela significa o tijolo, a massa que eles usavam para fabricar os tijolos no Egito, os tijolos que construíam as pirâmides. E por último, o zaroé, que é esse osso aqui que você está vendo. Que naquele tempo eles pegavam um cordeiro e repartiam, e assavam ele no fogo e comiam. Mas depois de um tempo eles pararam de fazer isso, e passou a ter somente um osso, representando um osso de carneiro, que significava o braço forte do Senhor, que tirou o povo do Egito, que significa hoje o braço forte do Senhor, que vai lá e te pega no meio do monturo, te pega no meio da escravidão, de adoração a outros deuses, e te traz e te coloca assentado ao lado de príncipes e princesas do Senhor. Você pode aplaudir o Eterno. Glória a Deus. Agradeço pela oportunidade em nome de Jesus.
deles. Eu continuo abençoando, dando graça, que nunca falta para os teus servos, que eles possam te honrar, Senhor Deus, te servir, espírito e verdade, que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja honrado na pessoa dessa mulher. Eu continuo abençoando, derramando teus santos sobre a vida dele. Não deixe que falta a unção na vida dele, que seja sempre alvo do teu pedido dos teus servos. Continua abençoando e guardando, Pai Celestial, escrevendo, Senhor Deus, cada dia a história da vida do teu servo, que ele seja uma bênção na tua mão. Pai querido, eu te sinto muito honrado, Senhor Deus, por essa oportunidade, Pai, nessa tua presença, Senhor Deus, contemplando, Senhor Deus, esse momento tão maravilhoso. Muito obrigado, que o Espírito Santo trabalha na vida de cada um, para que eles continuem te honrando e te servindo. Esse é o pedido que eu te faço, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Diante da noiva do Cordeiro, eu te consagro nessa noite. Eu te consagro nessa noite. A evangelista vai casar com você. Consagro nessa noite. Evangelista Elias, consagro nessa noite como evangelista da casa de Deus. Evangelista William de Souza, consagro nessa noite. Essa noite. Agora faça assim com a sua mão, o evangelista vai dar 3 toques no sofá e logo em seguida nós vamos dar a bênção sacerdotal. Yevarecha e Adonai Panevalerca, Vergunerca, Isa e Adonai Panevalerca, Mexemereca, Shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Shalom.